olhos, o André vai orar por nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por ver essas crianças tão lindas, Senhor, desde a tenridade aprendendo da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que use as professoras, ó Deus, que prepararam e ministrar aos corações, ó Deus, a Tua palavra de uma maneira simples, uma maneira que elas entendam e que elas possam ser abençoadas, que elas possam crescer no conhecimento, na graça do Senhor, que elas possam testemunhar, ó Deus, aquilo que elas têm aprendido aqui em suas casas, onde quer que elas possam ir, ó Deus, que elas possam testemunhar do Senhor desde essa pequena idade, ó Deus. Muito obrigado pelo ministério infantil da nossa igreja, que tem se preocupado em equipá-los, em dar, ó Deus, treinamento, em estar atento, ó Deus, ao crescimento dessas crianças. Que o Senhor use a vida de cada irmão, cada irmã que está à frente desse trabalho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Enquanto eles saem, a gente abre as nossas Bíblias, melhor dizendo, no livro de Apocalipse. Antes da gente ler, se você está notando a igreja um tanto quanto esvaziada, é porque alguns dos nossos ainda estão lá no Encontro de Fé Reformada, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso durante as semanas que vão vir, mas a gente sabe, porque já ouviu de muitos de vocês, e crê, porque entende a importância bíblica do discipulado para o crescimento da igreja, como eu já tenho dito há bastante tempo, né? Que esse encontro, onde nós fomos instruídos, orientados a respeito do discipulado por alguém que o pratica há mais de 30 anos, vai ser um momento muito abençoado para a vida da nossa igreja, para que a gente entenda como é que Deus pode nos fazer crescer nesse lugar, né? Então, se você não está entendendo porque a igreja está vazia, estou te explicando, né? Agora, se você já esteve lá e voltou, que bom que você esteve lá, que bom que você pôde aprender muita coisa. A gente tem muito desafio para o próximo ano e a gente começa a falar disso já nas próximas semanas, tá bom? Deus abençoe vocês todos e vamos ler o capítulo inteiro, tá? Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro dos 4 seres viventes e os 24 anciãos, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, de toda tribo, dobrou aqui, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor.
E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela sua palavra. É bom podermos ler, e é bom, Senhor, podermos agora crer que o Senhor fala aos nossos corações através da sua palavra. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, que a inspirou, ilumine as nossas mentes, estando aqui presente, para falar aos nossos corações e nos levar ao entendimento da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Oramos para que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti. Oramos porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Meus irmãos, a gente está no mês da reforma, esse é o último domingo, o 5º domingo do mês, e a gente está terminando hoje uma série de sermões sobre os solas, ou somente que a reforma nos trouxe. A gente falou sobre somente a graça de Deus é capaz de restaurar e transformar o pecador, sustentar a igreja e o mundo que Deus criou. A gente falou do somente a fé, que é o meio através do qual Deus usa para nos salvar. Não há salvação fora da fé, a fé que é um dom de Deus. Nós falamos de somente as Escrituras serem fonte última e primeira de autoridade para nós. Nós falamos de somente Cristo ser o dono da igreja, das nossas vidas, o exaltado nesse lugar. E em todos esses momentos eu tentei fazer uma relação entre essas doutrinas que nos são caras, importantes, e a nossa, eu diria, a falta de envolvimento com a igreja. A nossa mornidão nessa relação que é tão importante para nós e que pode, no meu ponto de vista, ser descrita como uma relação de serviço. A gente tem estudado às quintas-feiras alguns textos bíblicos que tratam um pouco do que, quando a gente vai ler na tradução que a gente tem, eles chamam de ministério cristão, ou ministério da palavra, ou o ministério dos apóstolos. A gente, por exemplo, pensa lá em Atos capítulo 6, quando os diáconos eles são estabelecidos como líderes da igreja, e aí há aquela expressão: olha, então vocês se dedicam ao serviço da mesa, e agora nós nos dedicaremos ao ministério da palavra, quando a gente lê nos nossos textos. Na verdade, o texto grego ele nos permite ler da seguinte maneira: agora os diáconos se dedicarão ao serviço da mesa, para que nós nos dediquemos ao serviço da palavra. Porque não tem algo que é melhor ou mais importante do que o outro, enquanto nós entendemos, pelo texto bíblico, lido no seu original, que todos estão ali para servir com instrumentos diferentes. Enquanto alguns servem à mesa, outros servem ensinando. Enquanto alguns dão comida aos necessitados, outros servem dando o alimento espiritual, o pão da vida, o Cristo vivo revelado na sua palavra. E aí quando a gente vai para todos os outros lugares, aí a gente vê a tradução bonita, mas enganosa, dizendo: você se dedique a cumprir cabalmente o teu ministério. Não, é cabalmente o teu serviço. E a minha pergunta, eu estou provocando vocês, é por que, ou quando foi que a gente trocou a palavra serviço por ministério? Quando foi que a gente trocou a palavra prestar culto por assistir um culto? Quando foi que a gente deixou de lado essa ideia do serviço como a essência do cristianismo? Se você me permitir usar outras figuras, quando foi que a gente trocou a cruz pelo trono? Quando foi que a gente deixou de lado aquelas palavras do Senhor Jesus, quando Ele nos diz que aqueles que querem segui-lo precisam negar a si mesmos, tomarem a sua cruz para, então, se colocarem nesse caminho. E aquele texto ele está em Marcos, por exemplo, capítulo 8, e ele tem um contexto muito específico. Porque até Marcos capítulo 8, Jesus está peregrinando por toda a Galileia, Judéia, Samaria. Mas a partir de Marcos capítulo 9, depois do Monte da Transfiguração, Jesus descerá do monte sentido a Jerusalém,
para que lá em Jerusalém, então, como ele acabara de anunciar, ele seja entregue aos principais, aos homens experientes, aos sacerdotes, na mão deles sofra, seja escarnecido e padeça por amor dos seus. Então, quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele não está dizendo, siga-me até a prosperidade, siga-me até as bênçãos, ele está dizendo, siga-me até a minha morte. A morte que eu acabei de anunciar, a morte de cruz, e é por isso que você vai tomar a cruz. E aí eu pergunto de novo, quando foi que a gente trocou a palavra serviço por ministério? Eu não sei quando foi. Mas uma coisa eu sei, foi nesse momento que a gente começou a brigar por cargos. Foi nesse momento que a gente começou a se incomodar quando alguém tomou o nosso lugar por um domingo ou outro. Foi nesse momento em que a gente trocou a palavra serviço por ministério, onde a gente julga algo muito importante, está aqui na frente, que a gente começou a tentar ocupar lugares que nos fariam parecer também igualmente importantes, buscando uma glória que seria dada a nós. E a gente gosta disso. A gente gosta quando elogiam a maneira como a gente cantou, a maneira como a gente tocou, a maneira como a gente pregou. A gente gosta quando elogiam a aula de escola dominical que a gente deu. A gente gosta quando elogiam e quando reconhecem, através, às vezes, até mesmo dos votos, o bom trabalho que a gente está fazendo. No entanto, quebrou nada não, né? Ufa. Tudo certo por aí, né? Qualquer coisa a gente chama o SAMU. Tem médico. Não, brincadeira, parei. É brincadeira, tá tudo certo. Deixa eu voltar para onde eu estava. A gente gosta de tudo isso. No entanto, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa numa igreja que tem se criado em busca de ministérios, uma igreja narcisista. Uma igreja egocentrada. Uma igreja que não pode ser desagradada. Uma igreja que não pode ser exortada. Uma igreja de quem ninguém, ou onde ninguém pode discordar de si. Uma igreja que não busca a glória de Deus e pouco está preocupada com a vontade de Deus, mas busca somente a sua própria glória. Está preocupado com a sua própria glória. E é simples da gente perceber. Sem levantar a mão, porque isso dói, né? Isso expõe a gente. Mas quantas vezes você não ficou chateado porque você fez tanta coisa e ninguém falou para você que você fez e não te deu parabéns? Ou porque talvez você fez um monte de coisa, ninguém viu e deram parabéns para outro aqui na igreja. Quantas vezes você ficou chateado porque, de repente, chegou mais gente e aí você teve que dividir o lugar que era só seu? Quantas vezes você ficou pensativo a respeito da possibilidade de você até mesmo perder um cargo e aí você perdeu o seu ministério, né? Como se o ministério de fato existisse, quando na verdade, biblicamente, a gente só tem o serviço. E para servir a gente não precisa ser eleito. Quantas vezes você deixou de vir prestar culto porque você estava chateado com alguma coisa que aconteceu? Talvez nessa igreja, talvez em outra igreja, talvez na sua história, no seu caminhar com Jesus. A verdade é que a gente tem, eu podia dizer, o orgulho ferido. Mas é mentira, porque o orgulho não se fere. Quem está ferido é a gente. É o nosso ego. Que estava lá como uma bexiga inflada. E de repente alguém veio com uma agulha aí. Bem, e a gente ficou todo murcho. Porque a gente busca a nossa própria glória. A gente não busca a glória de Deus. A gente não quer servir. A gente quer ser servido. A gente não quer o serviço. A gente quer o ministério. Quando eu olho para esse texto, e aí eu olho, antes de olhar para esse texto, para o último somente, levantado pela reforma protestante, somente a Deus toda a glória, eu entendo a essência
da vida cristã. Se, por exemplo, você vai lá para os nossos documentos de fé, nosso breve catecismo de Westminster, primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você vai lá para o catecismo de Heidelberg, qual é o seu único consolo na vida e na morte? O meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, mas a Cristo Jesus, que com o seu sangue me comprou, me libertou das mãos de Satanás, me libertou do inferno, e agora eu vivo para a sua glória, de modo que todas as coisas cooperam para o meu bem. E aí o texto continua, é um texto grande, eu não vou citar ele inteiro, até porque eu passo a ter a chance de errar muito do texto. Mas perceba, eu não pertenço a mim mesmo, eu fui comprado por Jesus e pelo seu sangue. E agora Jesus tem um título de propriedade sobre mim. É por isso que eu sirvo. Porque eu pertenço a Jesus, sou um escravo do amor dele, um servo do Senhor, comprado em Cristo Jesus. E então a reforma, ela resgata isso num momento em que nós começamos a ter uma igreja, na verdade nós já tínhamos uma igreja consolidada, com a sua hierarquia definida e com as suas figuras hierárquicas muito bem colocadas ali dentro. Os sacerdotes, os bispos, os arcebispos, o Papa, arrogando para si uma glória que pertencia somente a Deus. Arrogando para a igreja, para a tradição da igreja, uma glória que pertencia a Deus. E aí a gente fala, estava muito errado. Eu vou dizer, continua muito errado, porque todas as vezes que nós trocamos a cruz pelo trono, o serviço pelo ministério, todas as vezes que nós estamos aqui com um beiço, porque alguém pisou no nosso calo, a gente está repetindo a mesma história, ainda que com proporções menores. E aí sim, quando eu olho para o texto que a gente leu, eu vejo algo que precisa ser visto por nós, para que nós entendamos, encarnamos de maneira final, cabal, esse mote da reforma que diz, a Deus é quem pertence toda a glória. Em primeiro lugar, porque quando eu leio do verso 1 ao verso de número 4, eu encaro a incapacidade humana, e não apenas humana, de toda a criação, diante da glória de Deus. O texto fala de um livro que precisa ser aberto, um livro que está selado na mão daquele que se senta no trono. Alguém que é descrito no capítulo 4 como o Deus glorioso, poderoso, santo, 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 que é digno de receber glória, honra e poder. No entanto, na mão dele está um livro fechado, com selos, que segundo o capítulo 5, ninguém podia abrir. Versículo 3. Um anjo clamava, verso 2, em alta voz. E aqui é uma expressão que a gente precisa entender como uma expressão de lamento. Uma expressão de sofrimento. Alguém está ansioso por quem possa abrir os selos. Está lamentando diante de Deus porque não achou-se quem pudesse abri-los. E aí, se a gente se aprofunda um pouco mais nesse texto, o verso 3 diz, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. Vamos entender um pouco isso? Nem no céu, a gente está falando da região celestial. Quem mora lá? Os anjos, que são o quê? Criaturas de Deus. Nem na terra. Nós estamos falando do mundo que Deus criou. Eu e você, os seres humanos, os animais, as bestas, as feras, a natureza. Ninguém era capaz de abrir os selos. Ninguém na história era capaz de abrir os selos. Ninguém criado por Deus era capaz de fazer isso. Agora, quando a gente olha para debaixo da terra, a gente está falando dos demônios. Que aí tem um outro texto lá dizendo que o demônio de Satanás está preso, né? Aí ele está debaixo da terra, está preso.
A gente precisa entender isso depois em outro momento. Já disse para vocês que em janeiro a gente trata disso. Mas a gente está falando dos seres celestiais que caíram, os seres diabólicos, os seres demoníacos. Ninguém deles era capaz de abrir os selos do livro que estava na mão daquele que se assentava no trono. Ninguém era capaz nem mesmo de olhar para ele. E aí então João, no versículo 4, ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, nesse texto, diz respeito à nossa incapacidade de produzir em nós obras que glorifiquem a Deus. A nossa incapacidade de produzir em nós alguma coisa que se destaque em meio aos nossos pecados, que garanta que nós sejamos dignos de abrir um livro, ou até mesmo de conhecer a Deus e a vontade de Deus, que é o que o livro expressa, por nós mesmos. E por que é tão importante que a gente entenda isso? Porque quando a gente trocou o serviço pelo ministério, a cruz pelo trono, a gente sentou no trono e se disse capaz de revelar e de conhecer os mistérios de Deus. E a gente se disse capaz de sustentar com o nosso trabalho a igreja do Senhor Jesus. E a gente se julgou capaz de receber todo o aplauso, toda a honra e toda a glória pelo serviço que nós prestamos a Deus. Quando, na verdade, quando nós olhamos não apenas para esse texto, mas para todo o texto bíblico, para toda a revelação de Deus, toda vez que Deus vai falar da natureza humana caída, da criação que geme, segundo Romanos 8, que aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, ele vai falar de todos aqueles que estão debaixo do poder de Deus. A Bíblia descreve todos eles, e nós incluídos entre estes, como pessoas que não têm capacidade de produzir por si mesmas obras que glorifiquem a Deus, não têm capacidade por si mesmas de produzir obras que agradem a Deus, não têm capacidade de produzir o que a Bíblia chama de boas obras, vida. Porque como Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Éramos filhos da ira e da desobediência, mas fomos adotados por Ele. Então, toda vez que você acha que você pode se sentar no trono e pedir que a glória seja dada a você, porque você fez alguma coisa, porque essa semana você não pecou, né? Já está mentindo, mas tudo bem. Mas porque, de repente, você merece aqui na igreja a plaquinha de ministro do mês, né? Ou uma honra pelos serviços prestados. Não que a gente não deva honrar as pessoas, mas não que as pessoas mereçam isso. Lembre-se de que você não é capaz de abrir o livro e os selos. Lembre-se de onde Deus te tirou da morte. Lembre-se do seu pecado. Lembre-se do lamaçal do seu pecado. E lembre-se que você não era capaz de sair de lá. E não é capaz de sair daí sem a graça de Deus. Eu tenho dito, e eu quero repetir mais uma vez, o Evangelho é algo que, antes de qualquer coisa, ao nos salvar, também nos humilha. Porque ele escancara toda a maldade que há dentro de nós. Porque assim, deixa eu te dizer, quando a gente conhece a Jesus, segundo João Calvino, a gente se conhece. Quando a gente vê a glória de Deus revelada em Cristo, então a gente é capaz de ver que tudo aquilo que a gente julgava ser bom e que a gente fazia, que tudo aquilo que a gente julgava ser positivo e que a gente conseguia fazer com o nosso próprio esforço, passa a ser visto como de fato é. E a gente descobre que as nossas obras eram um lixo diante da glória de Cristo. E a gente descobre que tudo que a gente fazia era como a tentar conter um
um rio de águas com uma peneira. A gente estava tentando tampar um buraco com as nossas próprias mãos, mas o buraco era muito maior do que nós mesmos. A gente estava tentando consertar a nossa vida com o nosso próprio esforço, mas a gente só estava se desgastando e morrendo, definhando nos nossos próprios pecados. E aí a gente conhece a Jesus, e a primeira coisa que a gente pensa quando a gente conhece a Jesus é como eu estava perdido, como eu estava errado, eu estava morto. Como Deus pode me amar? E como é que Deus pode ter me amado, me olhando lá naquele lugar onde eu estava? A minha família estava aos cacos, o meu coração estava aos cacos. Eu tinha uma imagem de um bom cristão, mas eu, na verdade, era um mentiroso. Só eu e Deus sabíamos de onde foi que Ele nos tirou, ou Ele me tirou. A gente se esquece disso, meus irmãos. A gente se esquece que a primeira coisa que o Evangelho faz conosco, à medida em que nós conhecemos a Cristo, é nos humilhar. Mostrar para nós qual é o nosso verdadeiro lugar, mostrar para nós qual é o nosso potencial, mostrar para nós o pecado que habita os nossos corações. E às vezes a gente fica cobrando a glória para nós, como aquele credor incompassivo da parábola de Jesus. Você lembra dela? Um homem que devia ao rei uma quantia impagável, 100 milhões de reais. E que, em não tendo condições de pagar, foi perdoado. Saiu da presença do rei e encontrou-se com um irmão, ou com um amigo que devia para ele 100 reais. E o colocou na cadeia, porque aquele homem não tinha condições de pagá-lo. Às vezes a gente está exigindo glória para nós, e a gente se esquece que a gente, na verdade, não tinha condições de estar onde a gente está. A gente quer o reconhecimento por estar aqui servindo, né? E a gente se esquece de que, na verdade, não fosse a graça de Deus, a gente estaria lá ainda, morto, pecando. E que a gente não faz para ter reconhecimento. E que a gente não faz para ter tapinha das costas. E a gente não faz para ser o ministro do mês. A gente não faz para ter nossa foto colada na parede da igreja. A gente faz porque Cristo nos viu ainda mortos nos nossos delitos e pecados e nos deu vida. Não fosse Ele, eu não estaria aqui. Então não importa se vão bater nas minhas costas e dizer bom sermão. Não importa se no fim do ano eu vou ganhar uma cesta de chocolate e dizer obrigado. Eu nem gosto de chocolate assim, tá? Não importa se alguém vai lembrar de mim daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Não importa se vão saber o meu nome. Importa que conheçam a Cristo através da minha vida. Seja servindo pela palavra, seja servindo no ministério de música, seja servindo às mesas, seja servindo em oração enquanto o culto está acontecendo, seja servindo na recepção, seja servindo num dia em que ninguém está me vendo servir, mas eu estou servindo. Eu fui tirado das trevas e trazido para a luz por Cristo. O que me importa é que a luz de Cristo brilhe em mim. É diferente, não é? Mas só quando a gente se enxergar como João se enxergou, é que isso vai acontecer. Só quando a gente olhar para a nossa situação com o desespero que João olhou para a situação na qual ele estava, chorando porque ninguém podia revelar a ele o conhecimento de Deus contido naquele livro, é que a gente pode então entender a graça e a gloriosa beleza de Cristo sobre nós. Agora, então, a primeira coisa que a gente precisa entender para aprender a glorificar a Deus diz respeito à nossa incapacidade. Agora, a segunda coisa que a gente precisa aprender para glorificar a Deus diz respeito ao que eu quero chamar de paradoxo da glória de Cristo. Você sabe o que é um paradoxo? É quando a gente coloca duas coisas opostas dentro de um mesmo lugar e faz com que essas coisas convivam. Tipo, um calor gelado dentro do peito. Esse foi poético, né? Gostou?
Agora, tipo um leão que também é um cordeiro. E é disso que o texto bíblico fala, não é? Quando a gente lê os versos 5 e 6, quando o João está chorando na presença de Deus, um dos anciãos pega ele pelo ombro, eu quero imaginar um pouco essa cena, e diz: não chora. Não chora porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é? Jesus Cristo. Quem é a raiz de Davi? Por que ele é chamado assim? Jesus Cristo é a raiz de Davi. E ele é chamado de raiz de Davi para fazer menção à sua ascendência real. Ele é o rei por direito do povo de Israel. Ele é o rei escolhido por Deus para reinar. Ele é aquele que ruge para defender o seu povo. Ele é aquele que surge entre o seu povo para reinar sobre a casa de Davi. E ele é aquele que é tudo isso e venceu para abrir os 7 selos. Ok? Jesus é glorioso e gloriosamente poderoso. Quando a gente vê essas duas imagens, a imagem de um leão, não dá para não ter medo, não dá para não ter temor, não dá para não olhar para essa imagem e dizer: oh, até porque Jesus não seria um leão mirradinho, doente, aquele que está para morrer num zoológico. Jesus seria um leão feroz, forte, poderoso, jovem, que com o seu rugido colocaria todos nós para correr. De tamanho o seu poder. Ele também não seria um rei franzino, impiedoso. Ele não seria um rei com uma voz tímida. Ele não seria um rei de um reino pequeno. Ele seria o rei do povo de Deus, assim como ele é descrito aqui. Então, com os seus decretos, ele nos colocaria de joelhos. A ideia de um Cristo poderoso é colocada em paralelo à ideia de um cordeiro entregue à morte. E nisso reside a glória de Jesus. Quando a gente lê o versículo 6, depois de ser anunciado o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, João levanta os olhos e o que ele vê? Um cordeiro. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, Agora é só um cordeiro? Qual é a aparência desse cordeiro? É um cordeiro como tendo sido morto. Ele é o leão ou ele é o cordeiro? A glória dele está em ser o leão ou em ser o cordeiro? Ele veio para reinar ou para morrer? A glória dele está em sentar no trono ou em subir a cruz? Você consegue responder essas perguntas? Porque eu não consigo. E não consigo porque eu não preciso. Porque ele é o leão e ele é o cordeiro. Ele veio com força, com poder. E ele veio com uma força que ninguém conseguiria conter. Ele subiu a cruz, e a gente já falou sobre isso em algum momento das nossas conversas por aqui. Ele subiu a cruz não como alguém que não tinha opção, mas ele subiu a cruz como alguém que queria subir naquele lugar. Ele foi para o Calvário não como alguém que foi pego de surpresa por Judas, então traído, mas como alguém que sabia de tudo o que estava para acontecer e ainda assim se entregou com autoridade para morrer no nosso lugar. Ele é alguém que mesmo podendo, porque ele podia lá na cruz dar ordem aos anjos, como lhe foi desafiado para fazer, então se livrar da morte, preferiu orar dizendo: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. A glória não está em ser só o leão, e a glória não está em ser só o cordeiro. A glória está em, tendo a força do leão, ter sido entregue e ter se entregado como um cordeiro. A glória não está só em reinar, sentar-se no trono, estabelecer o seu reino. E a glória também não está só em morrer e padecer pelo seu povo. A glória está em sendo rei do universo, descer do trono,
Não julgar com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, esvaziar-se, tomando forma de, lembra de Filipenses? Forma de servo, homem, obediente, até a morte, e morte de cruz. Então, para conseguirmos, contemplar a glória de Deus, nós precisamos conjugar o paradoxo de Cristo, que é o leão que se torna o cordeiro, que é o rei que escolhe morrer, e que é o rei que, morrendo em nosso lugar, ressurge como poderoso leão da tribo de Judá, e que ressurge para governar sobre a sua igreja para todo sempre. Porque o nosso rei decidiu morrer. Então nós o vemos glorioso, tanto na cruz como no trono. Tanto como um leão, quanto como um cordeiro. E isso tem implicações maravilhosas e gloriosas para nós. Porque se nós queremos glorificar a esse Cristo que morreu por nós e reina sobre nós, o que nós precisamos entender é que Ele é aquele, em primeiro lugar, que nos governa com poder, com autoridade de um rei. Mas que também, ao mesmo tempo, usa do seu poder e da sua autoridade para nos abençoar, para nos servir, para nos salvar, para nos redimir. É o Deus que sai do trono e assume a cruz. É o Deus que deixa de ser o leão e então se apresenta a nós como um cordeiro que acabou de ser morto e ressuscitou. Nós precisamos, para glorificar a Deus, entender o paradoxo de quem Cristo é. Porque daí, se é isso que a gente está aprendendo na conferência sobre discipulado, quando a gente fala que o alvo da vida cristã é glorificar a Deus sendo parecido com Jesus, qual é o lugar que eu vou ocupar para a glória de Deus, o trono ou a cruz? A cruz. Por quê? Porque o meu rei desceu do trono para morrer na cruz. Eu vou querer ser parecido com quem? Com o leão que morde ou com o cordeiro que apanha? Se eu quero ser parecido com Jesus, que eu seja o cordeiro que apanha. Que eu seja aquele que está disposto a sofrer. Que eu seja aquele que está disposto a oferecer a outra face. Que eu seja aquele que está disposto a ouvir tudo que falam de mim, a baixar a cabeça, sem tentativas de me justificar. Dormir em paz, porque Cristo conhece o meu coração. Que eu seja aquele que, quando me interpelarem na rua com um pedido injusto do tipo, anda comigo 1 milha, porque eu sou um guarda e você tem a obrigação de fazer isso, andarei com ele 2, porque estou disposto a me doar, a me entregar para a glória de Jesus e para a glória do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Se a gente não entende esse paradoxo, a gente não glorifica a Deus. Agora, se a gente quer glorificar a Deus, a gente tem que ser como Jesus é. E a gente podia rugir como um leão para tudo que falaram de nós, para tudo que fizeram contra nós, até mesmo dentro da igreja, que a gente usa como justificativa para não se envolver, ou para querer se envolver do nosso jeito. A gente podia rugir como um leão porque não reconheceram o nosso esforço, porque não reconheceram o nosso trabalho, porque a gente quer a glória para nós mesmos, mas a gente podia, por outro lado, pensar em ser como Jesus e assumir a forma de cordeiro e servir a igreja de Jesus até o último dia das nossas vidas, mesmo sem termos reconhecimento nenhum. O que Jesus escolheu? Sendo leão, ser o cordeiro. Tendo o trono, morrer na cruz. Agora, quer mais uma prova disso? Essa autoridade de Jesus, ela é reconhecida pela igreja. Quando, por exemplo, a partir do verso 8, porque no verso 7, então, Jesus vem com toda a autoridade, os 7 chifres, os 7 olhos, são 7 espíritos enviados de Deus enviados por toda a terra. Ele vem, toma o livro na mão à direita, e então ele agora vai, estando com o livro nas mãos, ser louvado, em primeiro lugar, pelo seu povo. Como assim pelo seu povo, pastor? Aqui só tem 24 anciãos e 4 seres viventes. Ele está sendo louvado pelo seu povo.
Porque os 24 anciãos, eles são representantes simbólicos das 12 tribos de Israel e dos 12 discípulos de Jesus, totalizando 24. São o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, um único povo que Deus tem para a sua própria glória, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Tudo que a gente já sabe, que a gente conhece o texto bíblico. E em cada mão de cada ancião há taças de ouro, além das harpas, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós, não apenas representados nos 24 anciãos, mas também representados na oração dos santos. Nós que sofremos pelo nome de Jesus. Se você continuar lendo aqui, capítulo 7, capítulo 8, onde a oração dos santos vai aparecer mais uma vez. Essa expressão ela é vinculada ao sofrimento do povo de Deus que vive para a glória de Deus e que serve a Cristo Jesus, independente do que lhe aconteça. Então, no capítulo 7, os 144 mil selados de Israel estão diante de Deus e eles estão clamando. Eles são descritos no capítulo 6, quando o sexto selo é aberto, como aqueles que sofrem. Perdão, quando o quinto selo é aberto, como aqueles que sofrem, a quem foi dada vestes brancas e foi dito que lhe esperassem. Então, esse povo, representado aqui agora, diante do Cordeiro, reconhece a glória de Cristo e diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E aqui a gente tem um argumento muito importante, para que ao nome de Deus seja dada toda a glória. Para que a igreja glorifique a Deus. Sabe qual é o argumento? Sabe por que a igreja glorifica a Deus? Porque a igreja pertence a Deus. E sabe por que a igreja pertence a Deus? Porque o Cordeiro, que também é leão, foi morto. E com o sangue que ele derramou na cruz, ele comprou para Deus o seu povo. Meu irmão, sabe por que a sua vida foi feita para a glória de Deus? Sabe por que a minha opinião e a sua opinião nessa igreja pouco importam? Sabe por que o que importa para nós aqui é fazermos a vontade de Deus revelada nas Escrituras? Porque nós não pertencemos a nós mesmos. Porque nós não somos capazes de pagar o preço para salvar-nos dos nossos pecados. Mas Cristo, com grande amor com que nos amou, derramando o seu sangue na cruz por nós, nos comprou para Deus. E agora nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus tem propriedade sobre nós. E se Deus, tendo propriedade sobre nós, para a glória do seu nome, nos convida a abandonar certos pecados, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se Deus, que tem propriedade sobre nós, nos convida a servir, ainda que lá no último dia nós não tenhamos rostos identificáveis, mas nos percamos em meio à multidão, e não tenhamos as nossas obras reconhecidas, mas a glória de Cristo seja reconhecida por nós, então manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque é que a Cristo e somente a Cristo nós devemos dar toda a glória, porque Cristo tem propriedade sobre nós. A sua vida não é sua, a sua família não é sua, a sua casa não é sua, o seu carro não é seu, o seu trabalho não é seu. Tudo que nós temos nos foi dado em Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem nos sustenta em todas as coisas. Não há espaço no cristianismo para dizer: esse lugar é meu, esse carro é meu, essa vida é minha, esse trabalho que eu conquistei com o meu suor. Mentira! A gente só tem o que a gente tem pela graça de Deus. Se dependesse da gente, a gente já tinha botado tudo a perder, a família a perder, o trabalho a perder, a gente já tinha gastado mais do que a gente ganhou a vida inteira. Se dependesse da gente, a gente não teria nada. Mas porque Deus nos amou em Cristo, porque Deus nos comprou em Cristo, porque Deus em Cristo nos abençoa com toda sorte de bênçãos, então nós podemos ser alguma coisa. É basicamente por isso que a igreja é a primeira a dar glória ao Cordeiro.
Porque a igreja reconhece que o Cordeiro é seu dono. Você entende isso? A igreja pertence a quem? A Jesus. Cristo morreu pela igreja. E na igreja não tem esse negócio de quem dá mais, manda mais. Não tem esse negócio de que quem trabalha mais, manda mais. Não tem esse negócio de quem chegou agora, manda mais. Ou de quem chegou mais tarde, ou mais cedo, manda mais. Porque quem manda na igreja? Jesus. E como é que Jesus manda na igreja? Se você é reformado, protestante, presbiteriano, você sabe que Jesus manda na igreja através da sua palavra, pelo seu Espírito. Não é assim? Então a Deus a glória, não a mim, não a você, não a nós, mas ao nome de Deus a glória. E aqui ninguém manda, a gente obedece a palavra. E a partir do momento que eu, que tenho esse lugar de privilégio, que não é meu, desobedecer a palavra, por favor, me tirem daqui. Porque eu não estou aqui para mandar. Eu estou aqui para obedecer a palavra. Agora, por fim, não apenas a igreja, o povo de Deus reconhecem a glória de Cristo, mas toda a criação. Agora se junta a igreja para louvar aquele que abriu o livro com selos. Versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. E aí eu ouvi também que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Perceba, aqui a gente tem o refrão, aquele que morreu. Mas no refrão aqui a gente não tem aquele que comprou. Porque Cristo morreu para comprar o seu povo. E a autoridade de Cristo é reconhecida pela igreja de uma maneira. No entanto, Cristo também morreu para redimir a criação. Não para comprá-la, mas para redimi-la. E a autoridade de Cristo também é reconhecida pela criação, de uma outra maneira. E aí, a gente entende o seguinte: existem duas maneiras de darmos glórias a Deus. E no fim das contas, todos nós daremos glórias a Deus. Nós podemos glorificar a Deus como parte do seu povo, comprado por Ele em Cristo Jesus, e que agora serve o seu nome aqui na terra. Ou nós podemos dar glórias a Deus como a sua criação, que reconhece a sua autoridade e é condenado por ela. Porque no último dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, de todas as tribos, povos e raças virão. Mas dentre todos, Deus separou o seu povo, não apenas para reconhecer a sua glória no último dia, mas para viver para a sua glória durante todos os dias de sua vida. Onde é que você quer estar? Porque eu quero estar no meio do povo de Deus, que ainda que não tenha o seu rosto conhecido, porque deixou de viver para que Cristo viva nele, que não tem o seu nome lembrado, porque o importa que o nome de Cristo seja pregado, que com o tempo vai ser esquecido da memória de todo mundo, não vai guardar o seu nome na história, que não vai marcar uma geração, como muita gente quer dizer por aí, mas que vai ser usado como luz do mundo e como sal da terra. Qual é a função da luz? Iluminar. Agora, faz um exercício comigo. Fica 2 minutos olhando diretamente para a luz aqui, depois você me diz o que aconteceu. Vai ficar com o olho tudo vendo estrelinha. Porque a luz
não cumpriu a sua função quando você olha direto para ela. Não é para isso que ela está ali. Ela está ali para que, enquanto eu estou falando, você possa me enxergar. Ela está ali para que a hora que você se levantar e sair daqui, você não possa não tropeçar. Ela está ali para que você enxergue o que de fato importa ser enxergado. E é isso que Jesus quer dizer quando Ele nos convida para sermos luz. A gente não vive para que as pessoas olhem para nós e digam: ó, essa luz está boa, hein? Ó, que luz bonita, ó, uma luz. A gente vive para que através de nós as pessoas sejam levadas ao conhecimento de Cristo. Então a gente vai servir como um luzeiro, para conduzir as pessoas até a Cristo, dando glória ao nome de Cristo. Qual é a função do sal? Não sei se você gosta de cozinhar, mas esses dias eu vi lá no mercado uma pedra de sal rosa do Himalaia, já viu? Você esquenta lá na churrasqueira, em qualquer outro canto, no forno, bota a carne lá por cima, você não precisa nem botar sal, já está salgada, né? Legal pra caramba, né? Compra aquela pedra e come ela inteira para você ver o que vai acontecer com você. O sal não serve, gente, para a gente comer como a gente come um pacote de biscoito. O sal não serve para a gente comer como a gente come 1 quilo de picanha, né, se você consegue comer tudo isso. O sal serve para que o sabor dos alimentos seja realçado. É por isso que lá no capítulo 14 de Lucas, Jesus vai dizer: se o sal perder o seu sabor, de nada mais presta. Então, quando Jesus usa o sal, Ele não está usando a função do sal de conservar. Ele está usando a função do sal de dar sabor, de realçar sabor. Então, a gente é sal. E ser sal é ser coadjuvante. Ser sal é ser imperceptível. Ser sal é ser na medida certa para a glória de Deus. Ninguém fala: oh, que sal gostoso que você pôs na comida, né? Nossa, esse sal aqui é o melhor dos sais que eu comprei nas últimas semanas. Tem que até ver que marca que é esse aí. Não, sal é sal, gente. A gente vai para o supermercado, a gente compra o sal mais barato, não é assim? Porque o sal é menos importante do que a comida que a gente vai comprar. Aí você vai comprar carne, compra a carne que você gosta. Né? Lá em casa um pernilzinho vai bem. Minha avó gosta bastante da carninha de porco. Vocês sabem disso já, né? Mas eu vou botar um sal suficiente. Agora, tanto faz qual sal. Quer gastar mais comprando sal rosa? Ok, você gasta, o problema é seu. Quer gastar mais ainda comprando sal marinho? Gasta mais. Quer comprar o sal? Compra o sal. Cada louco a sua mania. Né? Mas no fim das contas, para que serve o sal? Para salgar. Para realçar um sabor. Você não sente, que sal gostoso. Que carne boa. Que arroz temperado no ponto certo. Que feijão gostoso. Que comida gostosa. Quem é você? Porque se Cristo é aquele que merece, porque tem o poder e a autoridade, toda a glória da sua igreja e da sua criação, você é aquele que, como luz, tem apontado para Cristo todos os dias? Ou você quer ser reconhecido pela sua função de iluminar? Você é aquele que tem como sal evidenciado a glória de Cristo às pessoas que te cercam nessa igreja? Ou você é aquele que quer ser elogiado pela sua presença, notado na sua presença e até mesmo percebido na sua ausência? Nós precisamos deixar o trono de lado, porque ele pertence a Jesus. O nosso lugar é a cruz. Nós precisamos trocar o ministério pelo serviço, porque nós não somos nada além de servos, sal e luz, que iluminam e destacam a pessoa de Cristo Jesus. E eu termino orando como João Batista, dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que na minha vida
enquanto me for permitido estar aqui com vocês, vocês olhem para mim e se lembrem de Cristo Jesus. Importa que você seja cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Importa que o nome de Jesus seja glorificado na nossa igreja, para todo sempre. Amém? Então vamos orar. Senhor, queremos dar glória somente a Ti. E é por isso que, Pai, simbolicamente nós queremos sair dos nossos lugares de destaque, para que o Senhor seja visto em nós. É por isso que nós queremos abandonar toda a pretensão de sermos lembrados, para que o Senhor seja lembrado através de nós. Nós não queremos mais ser reconhecidos, mas queremos que o Senhor seja conhecido através do nosso serviço. E Pai, que em nome de Jesus, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15 anos, não se lembrem de nós, mas se lembrem do Senhor. Que as pessoas, ao entrarem aqui, não reconheçam a Pipa como uma igreja boa, mas reconheçam a Jesus como um Deus bondoso. Que no nosso trabalho as pessoas não nos reconheçam como uma pessoa de caráter, mas que elas reconheçam a Cristo através do nosso caráter. Que na nossa casa os nossos filhos não olhem para nós como pessoas que não têm falhas ou erros, mas que eles olhem para nós como pessoas que dependem de Cristo Jesus. Pai, que os nossos amigos, sendo amados por nós, sejam, Senhor, levados à consciência de que nós os amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o nosso desejo nesse lugar é glorificar o Seu nome. Porque o Senhor nos comprou, derramou o Seu sangue sobre nós, fez de nós o Seu povo. Nós pertencemos a Ti. Use-nos como sal. Use-nos como luz, para a glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Muito bem, irmãos, muito bem. Deus nos abençoe. Eu tenho alguns avisos importantes e, rapidamente, queria dar as boas-vindas mais uma vez ao Vinícius. Que Deus te abençoe. É a segunda vez que você vem, né? Você veio de manhã. Mas a gente quer lembrar o quanto você é querido por nós, tá bom? Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. De verdade, conta com a gente. Tá? Não só você, mas todos vocês. Tá bom? Deus abençoe. E aí, alguns avisos importantes, meus irmãos. Essa semana nós precisamos fechar a lista de camisetas do nosso departamento infantil, do Pipinha, né? Como a gente tem chamado. E aí, para fechar essa lista, porque a gente tem até o dia 10, no máximo, para pedir as camisetas, e o ideal seria que a gente pedisse um pouco antes, a gente precisa da sua colaboração. Então, que camiseta que é essa? Nós estamos fazendo camisetas para o Ministério Infantil. E aí, quando a gente fez o ano passado, alguns me perguntaram, depois que a gente já tinha pedido, se não tinha como pedir também. Então, quanto custa? Por volta de R$ 35,00 para adulto, por volta de R$ 30,00 para crianças. As crianças que vão cantar na cantata de Natal, elas precisam ter. Tá? Não quer dizer que precisam comprar. Se não tem condições de comprar, sinaliza e a gente compra e a gente consegue absorver isso. Agora, as crianças que vão cantar precisam ter. Você quer uma camiseta? Você pode ter, né? Até para divulgar o nosso Ministério Infantil e tudo mais, no custo de R$ 35,00. Tá bom? Então, aí, hoje a Poliana não está aqui, então você pode sinalizar para mim lá na porta, pode me procurar até quinta-feira no WhatsApp, a gente pode fazer isso. Me diz o seu nome e o tamanho da sua camiseta, depois a gente vê o resto. Tá bom? A gente precisa fechar essa lista essa semana para dar tempo de tudo. Ok? Camiseta tem algodão, 100% algodão, a estampa bem boa. A gente está vendo com muito carinho e cuidado para ser uma coisa de qualidade. Uma coisa de qualidade que vá servir para a gente poder usar por um tempo, tá bom? Outro aviso e aí eu encerro.
o André e a Silvinha, o presbítero André e a nossa irmã Silvinha, eles vão agora em janeiro para a Missão Caiuá novamente, né? Isso é uma bênção, e isso tem sido recorrente, né? Então, eles sempre avisam, por quê? Porque se você deseja ir, você pode procurá-los, e aí eles estão combinando dessa vez como é que vão, parece que a gente vai de carro, né? Cada um com o seu carro, e a gente pode, de repente, se for muita gente, combinar uma outra maneira de ir. Mas o que é a Missão Caiuá? É uma missão que a Igreja Presbiteriana do Brasil, junto com a Igreja Presbiteriana Independente, sustenta lá no Mato Grosso do Sul, junto das tribos Kaiowá, né, que são tribos que convivem com as tribos Guarani. São duas etnias diferentes. Então eles vão para perto de Dourados, no Mato Grosso do Sul, no dia 5 de janeiro, ou dia 6 de janeiro, eles estão definindo isso, e voltam dia 15 de janeiro. Então você tem tempo nas suas férias para ir? Procura o André Silvinha. Mas a gente tem uma outra questão muito importante, porque dessa vez com o André Silvinha, vai um pastor que é dentista. E ele vai trabalhar essa questão de higiene bucal com as crianças lá das tribos de maneira enfática. E aí a gente consegue ajudar sem ir. Porque a gente a partir de hoje está em uma campanha para arrecadarmos o maior número de escovas de dente, pastas de dente, e a gente vai confirmar se fio dental ou não. Não precisa do fio dental? Então, pasta de dente e escova de dente. Tá bom? Quantas? Quantas você conseguir comprar e trazer? Tá bom? Então, a partir de hoje até dezembro, até o dia 17 de dezembro, para a gente ser mais específico, a gente está arrecadando pasta e escova de dente para que o André e a Silvinha tenham que levar, ou possam levar isso lá para as tribos e distribuir entre os índios. Quantos índios nós temos lá? Muitos. Né? E quando você chega para um trabalho desse, eles brotam de tudo quanto é aldeia, eles se reúnem na missão, e aí, assim, a demanda é enorme. A gente não vai dar conta dessa demanda, mas a gente pode ser o mais generoso que a gente puder. Né? Então, você vai lá fazer sua compra essa semana, já compra um pouco de escova, um pouco de pasta de dente. Se alguém quiser mais espertinho aí procurar na internet, ver um negócio que fica um pouquinho mais barato, a gente pode juntar, dividir o frete, comprar. O que eu quero desafiar você é para que você se prepare, traga pasta e escova de dente, para que o André e a Silvinha levem para a Missão Caiuá e possa abençoar a vida das crianças, que muitas vezes não tem nada disso para a higiene bucal. Tá bom? Então, se você quer ir, procura o André Silvinha. Você pode despender desses 10 dias, faça isso. Se você não pode ir, mas quer ajudar, pasta e escova de dente. A partir de semana que vem vai ter uma caixa lá atrás, e aí alguém você pode providenciar, Silvinha? Então a Silvinha vai providenciar para a gente, obrigado. Uma caixa bem bonitinha para você se lembrar disso. Traz, deposita lá, e a gente vai acumulando. Eu quero que a gente enche o porta-mala deles com isso, e aí o problema é deles, onde que eles vão levar a mala, entendeu? Vamos fazer ficar divertido a viagem. E aí a gente... Perfeito. O André está lembrando que, de repente, se você... eu quero ir, mas eu tenho 5 dias. Né? Então, aí você pode ir 5 dias, voltar. Né? Dá para combinar muita coisa, né, André? Dá para combinar muita coisa. E aí você pode ir de carro, você pode ir de avião, pegar um carro e ir até Dourados. Depende das suas condições, depende da sua disposição. Cada um faz aquilo que consegue fazer e pode fazer. Né? E aí vai ser uma bênção. Essa experiência de ir para a Missão Caiuá, meus irmãos, é uma bênção. E a gente pode sonhar em um dia, não tão perto, mas também não tão longe, da gente organizar uma excursão da igreja para ir. A gente se organiza. Tem presbitérios que fecham ônibus e vão para a Missão Caiuá. Né? E aí conhecem a missão, conhecem lá a capela antiga, a escola, o hospital, podem servir, organizam EBFs, evangelismo, vêm às igrejas indígenas. É uma bênção e é uma experiência fantástica que a gente pode sonhar em ter. Né? O André Silvinha tem todo ano, você pode ir com eles, mas a gente pode, daqui a pouco, sonhar, à medida em que a igreja vai crescendo, a fazer um negócio mais robusto. Né? Ore por isso também. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu espero vocês na porta para que nós nos cumprimentemos. Tenham todos uma boa semana.